Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo no começo, a gente vê Annie na escola, toda animada, fazendo uma apresentação sobre figuras históricas. Ela fala com tanta convicção que chega a comover quem está assistindo. Mas aí vem o choque. Ela descobre que estava errada. Essa pequena cena já diz muito sobre ela. Annie é sonhadora, acredita no melhor, mas a realidade vive puxando o tapete. E isso vai se repetir várias vezes nessa primeira parte. Depois somos levados ao lugar onde ela vive, um lar adotivo comandado por Miss Hannigan. E aqui o clima muda completamente. Miss Hannigan é amarga, frustrada e claramente infeliz com a própria vida. Ela não tem paciência com as meninas, trata todas com grosseria e parece estar sempre à beira de explodir. O ambiente da casa é bagunçado, caótico, quase sufocante. Mas mesmo nesse cenário, Annie tenta manter a luz acesa dentro dela. O que mais chama atenção nessa primeira parte é o contraste. Enquanto as outras meninas já parecem conformadas com a situação, Annie não. Ela acredita que foi deixada ali por um motivo temporário. Ela guarda um bilhete dos pais como se fosse um tesouro. Aquilo é a prova de que ela foi amada. E essa esperança é o combustível que move todas as atitudes dela. A rotina da casa é pesada. As meninas fazem tarefas, aguentam as broncas de Miss Hannigan e vivem num ciclo que parece não ter fim. Mas Annie sempre tenta enxergar algo além daquelas paredes. Tem uma cena importante em que ela tenta fugir para procurar seus pais. Isso mostra que ela não é apenas sonhadora, ela age. Mesmo sendo pequena, ela não aceita simplesmente esperar. Paralelamente, o filme começa a apresentar outro personagem essencial, Will Stacks, um empresário bilionário que está concorrendo à prefeitura de Nova York. Ele é ocupado, frio, extremamente focado na imagem pública e praticamente desconectado das emoções. Diferente de Annie, ele parece ter tudo: dinheiro, poder, status, mas falta algo ali, e o filme deixa isso bem claro desde o início. Stacks vive cercado de assessores, estratégias políticas e decisões calculadas. Ele não é mau, mas é distante. A equipe dele está sempre pensando em como melhorar sua popularidade. E é justamente nesse contexto que o destino de Annie começa a se cruzar com o dele. Enquanto isso, Annie continua sua vida tentando sobreviver à dureza de Miss Hannigan. A personagem de Hannigan também ganha profundidade nessa parte. Ela não é apenas vilã caricata. O filme mostra que ela é uma ex-cantora fracassada, alguém que teve sonhos e perdeu tudo. Isso não justifica a forma como trata as meninas, mas ajuda a entender a raiz da amargura dela. Tem também momentos musicais que aliviam o peso da história. As canções não aparecem do nada, elas ajudam a mostrar o estado emocional dos personagens. Quando Annie canta sobre acreditar que o amanhã vai ser melhor, aquilo não é só música, é uma declaração de resistência. E então acontece o ponto de virada da primeira parte. Annie salva Will Stacks de uma situação inesperada nas ruas de Nova York. É algo simples, mas que chama a atenção da mídia. A equipe de campanha de Stacks enxerga ali uma oportunidade de ouro, melhorar a imagem dele mostrando um lado mais humano. Essa decisão muda tudo. Annie, que até então era invisível para o mundo, de repente vira o centro das atenções. Só que nesse momento da história, ainda existe uma dúvida no ar. Será que isso é genuíno ou apenas mais uma estratégia política? Depois de salvar Will Stacks na rua, o que parecia um encontro aleatório vira estratégia. A equipe de campanha dele decide que hospedar Annie por um tempo pode melhorar sua imagem. Afinal, nada mais eficaz do que mostrar um bilionário sério e distante convivendo com uma órfã carismática. É marketing puro. Só que Annie não sabe disso. Para ela, aquilo parece uma oportunidade mágica. Quando ela entra na cobertura gigantesca de Stacks, a diferença é absurda. Elevadores de vidro, tecnologia por todo lado, empregados, quartos enormes. Annie nunca teve um espaço só dela, e agora está num lugar que parece saído de um sonho. Mas o mais interessante é que, apesar de tudo aquilo, ela não se deslumbra completamente. Ela observa, pergunta, explora, mas continua sendo ela mesma. Stacks, por outro lado, não faz ideia de como lidar com uma criança. Ele é direto, impaciente, acostumado a resolver tudo com dinheiro ou planilhas. No começo, a relação dos dois é estranha. Ele tenta ser simpático, mas soa mecânico. Annie tenta se aproximar,
mas percebe a frieza. Existe um vazio ali, e ela sente isso. A mídia começa a acompanhar tudo. Fotos, entrevistas, eventos públicos. Annie vira praticamente uma peça de campanha. Mas algo começa a acontecer que nem os assessores de Stax previram. A convivência começa a ser real, não é só encenação. Annie invade o mundo organizado e calculado dele com perguntas simples, risadas espontâneas e uma sinceridade que ele não encontra em ninguém ao redor. Tem uma sequência marcante em que Annie explora a casa e descobre coisas sobre a vida de Stax. Ela percebe que ele é sozinho, que por trás da imagem de sucesso existe alguém que construiu muros emocionais enormes. E é aí que começa a transformação. Não é algo imediato, mas dá para ver que ele começa a baixar a guarda. Enquanto isso, Miss Hannigan observa tudo pela televisão. A amargura dela aumenta. Ela vê Annie recebendo atenção, carinho e oportunidades que nunca teve. E isso desperta inveja, mas também uma sensação de perda de controle. Afinal, Annie sempre foi a menina que desafiava a rotina da casa. Agora ela está fora daquele alcance. Voltando à cobertura, a relação entre Annie e Stax começa a ganhar momentos genuínos. Não é mais só pose para foto. Eles conversam de verdade. Annie fala sobre os pais, sobre o bilhete, sobre a esperança de ser encontrada. E essas conversas começam a tocar Stax de um jeito inesperado. Ele, que sempre tratou tudo como negócio, começa a sentir algo que não consegue calcular. Um ponto importante dessa parte é quando Stax decide ajudar Annie a encontrar seus pais. No início, pode até parecer mais uma jogada de imagem, mas existe ali um desejo sincero de fazer algo bom. Annie acredita com todas as forças que isso vai acontecer. Ela se enche de expectativa, imagina o reencontro, cria cenários na cabeça. Só que junto com essa esperança vem o medo. E se eles não aparecerem? E se não quiserem ela? Essa vulnerabilidade deixa Annie mais humana ainda. Não é só uma menina otimista, é uma criança tentando se proteger da possibilidade de mais uma decepção. Enquanto isso, a campanha política de Stax começa a ganhar força. A presença de Annie suaviza a imagem dele. Ele parece mais acessível, mais humano. Mas a linha entre o que é estratégia e o que é sentimento começa a ficar borrada. Tem também um crescimento claro de Annie. Ela começa a entender que nem todo adulto é totalmente confiável, mas também aprende que algumas pessoas podem mudar. Ela não perde a esperança, mas começa a amadurecer. A cidade inteira comenta, a mídia acompanha cada passo e surgem pessoas dizendo ser os verdadeiros pais dela. Para Annie, aquilo é como viver dentro de um sonho prestes a se realizar. Ela começa a imaginar como vai ser o reencontro, como será abraçar quem a deixou ali tantos anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda acredita que houve um motivo, que não foi abandono, que foi necessidade. Só que é aí que a tensão cresce. 2 adultos aparecem afirmando ser os pais dela. Eles sabem detalhes do bilhete, contam uma história convincente e tudo parece encaixar. Annie quer acreditar, ela precisa acreditar. Stax, mesmo desconfiado, tenta confiar no processo. Ele vê o brilho nos olhos dela e não quer ser o responsável por destruir aquilo. Mas existe algo estranho no ar. Enquanto isso, Miss Hannigan se envolve num plano sujo junto com esses falsos pais. A inveja dela virou algo maior. Não é mais só ressentimento, é ganância. Ela vê dinheiro, fama, oportunidade. E isso a leva a cruzar uma linha que antes parecia impossível. O filme mostra que quando a frustração toma conta por tempo demais, ela pode virar destruição. O momento mais pesado dessa parte acontece quando Annie começa a perceber que talvez algo esteja errado. Pequenos detalhes não batem, respostas vagas, falta de emoção genuína. E o pior, aquela conexão que ela sempre imaginou simplesmente não está ali. Não existe aquele reconhecimento no olhar, não existe aquele sentimento de finalmente estou em casa. Quando a verdade vem à tona de que tudo era uma armação, é devastador. Annie se sente traída de novo, não apenas pelos falsos pais, mas pelo mundo, pela esperança. É como se alguém tivesse arrancado o último pedaço de ilusão que ela guardava com tanto cuidado. E é nesse momento que Stax muda de vez. Até então ele estava dividido entre imagem pública e sentimentos reais. Agora não. Ele percebe que Annie não é uma estratégia, não é uma jogada política, não é uma oportunidade.
Ela é alguém que entrou na vida dele e preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. E pela primeira vez, ele age sem pensar em votos, manchetes ou números. Ele vai atrás dela. A sequência do resgate é intensa e emocional. Não é só sobre salvar Annie fisicamente, é sobre provar que ela importa de verdade, que ela não está sozinha, que mesmo que os pais biológicos nunca apareçam, ela não é indesejada. Quando eles finalmente se reencontram, existe algo diferente ali. Não é mais aquela relação meio forçada do começo. Existe afeto verdadeiro, existe escolha. E isso é o ponto central da parte 3. Família não é só sangue, é presença, é compromisso. Stax decide adotá-la oficialmente, e dessa vez não tem câmera como prioridade, não tem estratégia, é decisão do coração. Annie, que passou o filme inteiro esperando ser escolhida pelos pais biológicos, finalmente entende algo poderoso. Ela pode escolher também, e ela escolhe ficar. Miss Hannigan também tem um momento de confronto com as próprias escolhas. O filme não transforma ela magicamente numa pessoa perfeita, mas mostra que ela percebe o quanto se perdeu na própria amargura. Existe ali um pequeno lampejo de consciência, como se finalmente entendesse que o problema nunca foi Annie, foi a própria frustração dela. A reta final é cheia de energia, música e celebração, mas o que realmente marca é o amadurecimento da Annie. Ela continua otimista, continua acreditando no amanhã, mas agora não é uma esperança ingênua, é uma esperança construída sobre uma nova base: pertencimento. O bilhete dos pais deixa de ser a única âncora emocional dela, porque agora ela tem algo concreto, ela tem alguém que escolheu ficar. E o mais bonito é que o filme fecha o ciclo mostrando que não era só Annie que precisava de uma família. Stax também precisava. Ele tinha dinheiro, influência, poder, mas faltava conexão. E foi uma menina cheia de sonhos que ensinou isso para ele. No fim, Annie não é só sobre uma órfã tentando encontrar os pais. É sobre encontrar um lugar no mundo. Sobre perceber que às vezes a família que a gente espera não é a que aparece, mas a que decide permanecer. Logo no começo, a gente vê Annie na escola, toda animada, fazendo uma apresentação sobre figuras históricas. Ela fala com tanta convicção que chega a comover quem está assistindo. Mas aí vem o choque. Ela descobre que estava errada. Essa pequena cena já diz muito sobre ela. Annie é sonhadora, acredita no melhor, mas a realidade vive puxando o tapete. E isso vai se repetir várias vezes nessa primeira parte. Depois somos levados ao lugar onde ela vive, um lar adotivo comandado por Miss Hannigan. E aqui o clima muda completamente. Miss Hannigan é amarga, frustrada e claramente infeliz com a própria vida. Ela não tem paciência com as meninas, trata todas com grosseria e parece estar sempre à beira de explodir. O ambiente da casa é bagunçado, caótico, quase sufocante. Mas mesmo nesse cenário, Annie tenta manter a luz acesa dentro dela. O que mais chama atenção nessa primeira parte é o contraste. Enquanto as outras meninas já parecem conformadas com a situação, Annie não. Ela acredita que foi deixada ali por um motivo temporário. Ela guarda um bilhete dos pais como se fosse um tesouro. Aquilo é a prova de que ela foi amada. E essa esperança é o combustível que move todas as atitudes dela. A rotina da casa é pesada. As meninas fazem tarefas, aguentam as broncas de Miss Hannigan e vivem num ciclo que parece não ter fim. Mas Annie sempre tenta enxergar algo além daquelas paredes. Tem uma cena importante em que ela tenta fugir para procurar seus pais. Isso mostra que ela não é apenas sonhadora, ela age. Mesmo sendo pequena, ela não aceita simplesmente esperar. Paralelamente, o filme começa a apresentar outro personagem essencial, Will Stax, um empresário bilionário que está concorrendo à prefeitura de Nova York. Ele é ocupado, frio, extremamente focado na imagem pública e praticamente desconectado das emoções. Diferente de Annie, ele parece ter tudo: dinheiro, poder, status, mas falta algo ali, e o filme deixa isso bem claro desde o início. Stax vive cercado de assessores, estratégias políticas e decisões calculadas. Ele não é mau, mas é distante. A equipe dele está sempre pensando em como melhorar sua popularidade. E é justamente nesse contexto que o destino de Annie começa a se cruzar com o dele. Enquanto isso, Annie continua sua vida tentando sobreviver à dureza de Miss Hannigan. A personagem de Hannigan também ganha profundidade nessa parte. Ela não é apenas vilã caricata. O filme mostra que ela é uma ex-cantora fracassada, alguém que teve sonhos e perdeu tudo.
Isso não justifica a forma como trata as meninas, mas ajuda a entender a raiz da amargura dela. Tem também momentos musicais que aliviam o peso da história. As canções não aparecem do nada, elas ajudam a mostrar o estado emocional dos personagens. Quando Annie canta sobre acreditar que o amanhã vai ser melhor, aquilo não é só música, é uma declaração de resistência. E então acontece o ponto de virada da primeira parte. Annie salva Will Stax de uma situação inesperada nas ruas de Nova York. É algo simples, mas que chama a atenção da mídia. A equipe de campanha de Stax enxerga ali uma oportunidade de ouro, melhorar a imagem dele mostrando um lado mais humano. Essa decisão muda tudo. Annie, que até então era invisível para o mundo, de repente vira o centro das atenções. Só que nesse momento da história, ainda existe uma dúvida no ar. Será que isso é genuíno ou apenas mais uma estratégia política? Depois de salvar Will Stax na rua, o que parecia um encontro aleatório vira estratégia. A equipe de campanha dele decide que hospedar Annie por um tempo pode melhorar sua imagem. Afinal, nada mais eficaz do que mostrar um bilionário sério e distante convivendo com uma órfã carismática. É marketing puro. Só que Annie não sabe disso. Para ela, aquilo parece uma oportunidade mágica. Quando ela entra na cobertura gigantesca de Stax, a diferença é absurda. Elevadores de vidro, tecnologia por todo lado, empregados, quartos enormes. Annie nunca teve um espaço só dela, e agora está num lugar que parece saído de um sonho. Mas o mais interessante é que, apesar de tudo aquilo, ela não se deslumbra completamente. Ela observa, pergunta, explora, mas continua sendo ela mesma. Stax, por outro lado, não faz ideia de como lidar com uma criança. Ele é direto, impaciente, acostumado a resolver tudo com dinheiro ou planilhas. No começo, a relação dos dois é estranha. Ele tenta ser simpático, mas soa mecânico. Annie tenta se aproximar, mas percebe a frieza. Existe um vazio ali, e ela sente isso. A mídia começa a acompanhar tudo. Fotos, entrevistas, eventos públicos. Annie vira praticamente uma peça de campanha. Mas algo começa a acontecer que nem os assessores de Stax previram. A convivência começa a ser real, não é só encenação. Annie invade o mundo organizado e calculado dele com perguntas simples, risadas espontâneas e uma sinceridade que ele não encontra em ninguém ao redor. Tem uma sequência marcante em que Annie explora a casa e descobre coisas sobre a vida de Stax. Ela percebe que ele é sozinho, que por trás da imagem de sucesso existe alguém que construiu muros emocionais enormes. E é aí que começa a transformação. Não é algo imediato, mas dá para ver que ele começa a baixar a guarda. Enquanto isso, Miss Hannigan observa tudo pela televisão. A amargura dela aumenta. Ela vê Annie recebendo atenção, carinho e oportunidades que nunca teve. E isso desperta inveja, mas também uma sensação de perda de controle. Afinal, Annie sempre foi a menina que desafiava a rotina da casa. Agora ela está fora daquele alcance. Voltando à cobertura, a relação entre Annie e Stax começa a ganhar momentos genuínos. Não é mais só pose para foto. Eles conversam de verdade. Annie fala sobre os pais, sobre o bilhete, sobre a esperança de ser encontrada. E essas conversas começam a tocar Stax de um jeito inesperado. Ele, que sempre tratou tudo como negócio, começa a sentir algo que não consegue calcular. Um ponto importante dessa parte é quando Stax decide ajudar Annie a encontrar seus pais. No início, pode até parecer mais uma jogada de imagem, mas existe ali um desejo sincero de fazer algo bom. Annie acredita com todas as forças que isso vai acontecer. Ela se enche de expectativa, imagina o reencontro, cria cenários na cabeça. Só que junto com essa esperança vem o medo. E se eles não aparecerem? E se não quiserem ela? Essa vulnerabilidade deixa a Annie mais humana ainda. Não é só uma menina otimista, é uma criança tentando se proteger da possibilidade de mais uma decepção. Enquanto isso, a campanha política de Stax começa a ganhar força. A presença de Annie suaviza a imagem dele. Ele parece mais acessível, mais humano. Mas a linha entre o que é estratégia e o que é sentimento começa a ficar borrada. Tem também um crescimento claro de Annie. Ela começa a entender que nem todo adulto é totalmente confiável, mas também aprende que algumas pessoas podem mudar. Ela não perde a esperança, mas começa a amadurecer. A cidade inteira comenta, a mídia acompanha cada passo e surgem pessoas dizendo ser os verdadeiros pais dela.
Para Anne, aquilo é como viver dentro de um sonho prestes a se realizar. Ela começa a imaginar como vai ser o reencontro, como será abraçar quem a deixou ali tantos anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda acredita que houve um motivo, que não foi abandono, que foi necessidade. Só que é aí que a tensão cresce. 2 adultos aparecem afirmando ser os pais dela. Eles sabem detalhes do bilhete, contam uma história convincente e tudo parece encaixar. Anne quer acreditar, ela precisa acreditar. Stax, mesmo desconfiado, tenta confiar no processo. Ele vê o brilho nos olhos dela e não quer ser o responsável por destruir aquilo. Mas existe algo estranho no ar. Enquanto isso, Miss Hannigan se envolve num plano sujo junto com esses falsos pais. A inveja dela virou algo maior. Não é mais só ressentimento, é ganância. Ela vê dinheiro, fama, oportunidade. E isso a leva a cruzar uma linha que antes parecia impossível. O filme mostra que, quando a frustração toma conta por tempo demais, ela pode virar destruição. O momento mais pesado dessa parte acontece quando Anne começa a perceber que talvez algo esteja errado. Pequenos detalhes não batem, respostas vagas, falta de emoção genuína. E o pior, aquela conexão que ela sempre imaginou simplesmente não está ali. Não existe aquele reconhecimento no olhar, não existe aquele sentimento de finalmente estou em casa. Quando a verdade vem à tona de que tudo era uma armação, é devastador. Anne se sente traída de novo, não apenas pelos falsos pais, mas pelo mundo, pela esperança. É como se alguém tivesse arrancado o último pedaço de ilusão que ela guardava com tanto cuidado. E é nesse momento que Stax muda de vez. Até então ele estava dividido entre imagem pública e sentimentos reais. Agora não. Ele percebe que Anne não é uma estratégia, não é uma jogada política, não é uma oportunidade. Ela é alguém que entrou na vida dele e preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. E pela primeira vez, ele age sem pensar em votos, manchetes ou números. Ele vai atrás dela. A sequência do resgate é intensa e emocional. Não é só sobre salvar Anne fisicamente, é sobre provar que ela importa de verdade, que ela não está sozinha, que mesmo que os pais biológicos nunca apareçam, ela não é indesejada. Quando eles finalmente se reencontram, existe algo diferente ali. Não é mais aquela relação meio forçada do começo. Existe afeto verdadeiro, existe escolha. E isso é o ponto central da parte 3. Família não é só sangue, é presença, é compromisso. Stax decide adotá-la oficialmente, e dessa vez não tem câmera como prioridade, não tem estratégia, é decisão do coração. Anne, que passou o filme inteiro esperando ser escolhida pelos pais biológicos, finalmente entende algo poderoso. Ela pode escolher também, e ela escolhe ficar. Miss Hannigan também tem um momento de confronto com as próprias escolhas. O filme não transforma ela magicamente numa pessoa perfeita, mas mostra que ela percebe o quanto se perdeu na própria amargura. Existe ali um pequeno lampejo de consciência, como se finalmente entendesse que o problema nunca foi Anne, foi a própria frustração dela. A reta final é cheia de energia, música e celebração, mas o que realmente marca é o amadurecimento da Anne. Ela continua otimista, continua acreditando no amanhã, mas agora não é uma esperança ingênua, é uma esperança construída sobre uma nova base: pertencimento. O bilhete dos pais deixa de ser a única âncora emocional dela, porque agora ela tem algo concreto, ela tem alguém que escolheu ficar. E o mais bonito é que o filme fecha o ciclo mostrando que não era só Anne que precisava de uma família. Stax também precisava. Ele tinha dinheiro, influência, poder, mas faltava conexão. E foi uma menina cheia de sonhos que ensinou isso para ele. No fim, Anne não é só sobre uma órfã tentando encontrar os pais. É sobre encontrar um lugar no mundo. Sobre perceber que às vezes a família que a gente espera não é a que aparece, mas a que decide permanecer. Logo no começo, a gente vê Anne na escola, toda animada, fazendo uma apresentação sobre figuras históricas. Ela fala com tanta convicção que chega a comover quem está assistindo. Mas aí vem o choque. Ela descobre que estava errada. Essa pequena cena já diz muito sobre ela. Anne é sonhadora, acredita no melhor, mas a realidade vive puxando o tapete. E isso vai se repetir várias vezes nessa primeira parte. Depois somos levados ao lugar onde ela vive, um lar adotivo comandado por Miss Hannigan. E aqui o clima muda completamente. Miss Hannigan é amarga, frustrada e claramente infeliz com a própria vida.
Ela não tem paciência com as meninas, trata todas com grosseria e parece estar sempre à beira de explodir. O ambiente da casa é bagunçado, caótico, quase sufocante. Mas mesmo nesse cenário, Annie tenta manter a luz acesa dentro dela. O que mais chama atenção nessa primeira parte é o contraste. Enquanto as outras meninas já parecem conformadas com a situação, Annie não. Ela acredita que foi deixada ali por um motivo temporário. Ela guarda um bilhete dos pais como se fosse um tesouro. Aquilo é a prova de que ela foi amada. E essa esperança é o combustível que move todas as atitudes dela. A rotina da casa é pesada. As meninas fazem tarefas, aguentam as broncas de Miss Hannigan e vivem num ciclo que parece não ter fim. Mas Annie sempre tenta enxergar algo além daquelas paredes. Tem uma cena importante em que ela tenta fugir para procurar seus pais. Isso mostra que ela não é apenas sonhadora, ela age. Mesmo sendo pequena, ela não aceita simplesmente esperar. Paralelamente, o filme começa a apresentar outro personagem essencial, Will Stacks, um empresário bilionário que está concorrendo à prefeitura de Nova York. Ele é ocupado, frio, extremamente focado na imagem pública e praticamente desconectado das emoções. Diferente de Annie, ele parece ter tudo: dinheiro, poder, status, mas falta algo ali, e o filme deixa isso bem claro desde o início. Stacks vive cercado de assessores, estratégias políticas e decisões calculadas. Ele não é mau, mas é distante. A equipe dele está sempre pensando em como melhorar sua popularidade. E é justamente nesse contexto que o destino de Annie começa a se cruzar com o dele. Enquanto isso, Annie continua sua vida tentando sobreviver à dureza de Miss Hannigan. A personagem de Hannigan também ganha profundidade nessa parte. Ela não é apenas vilã caricata. O filme mostra que ela é uma ex-cantora fracassada, alguém que teve sonhos e perdeu tudo. Isso não justifica a forma como trata as meninas, mas ajuda a entender a raiz da amargura dela. Tem também momentos musicais que aliviam o peso da história. As canções não aparecem do nada, elas ajudam a mostrar o estado emocional dos personagens. Quando Annie canta sobre acreditar que o amanhã vai ser melhor, aquilo não é só música, é uma declaração de resistência. E então acontece o ponto de virada da primeira parte. Annie salva Will Stacks de uma situação inesperada nas ruas de Nova York. É algo simples, mas que chama a atenção da mídia. A equipe de campanha de Stacks enxerga ali uma oportunidade de ouro, melhorar a imagem dele mostrando um lado mais humano. Essa decisão muda tudo. Annie, que até então era invisível para o mundo, de repente vira o centro das atenções. Só que nesse momento da história, ainda existe uma dúvida no ar. Será que isso é genuíno ou apenas mais uma estratégia política? Depois de salvar Will Stacks na rua, o que parecia um encontro aleatório vira estratégia. A equipe de campanha dele decide que hospedar Annie por um tempo pode melhorar sua imagem. Afinal, nada mais eficaz do que mostrar um bilionário sério e distante convivendo com uma órfã carismática. É marketing puro. Só que Annie não sabe disso. Para ela, aquilo parece uma oportunidade mágica. Quando ela entra na cobertura gigantesca de Stacks, a diferença é absurda. Elevadores de vidro, tecnologia por todo lado, empregados, quartos enormes. Annie nunca teve um espaço só dela, e agora está num lugar que parece saído de um sonho. Mas o mais interessante é que, apesar de tudo aquilo, ela não se deslumbra completamente. Ela observa, pergunta, explora, mas continua sendo ela mesma. Stacks, por outro lado, não faz ideia de como lidar com uma criança. Ele é direto, impaciente, acostumado a resolver tudo com dinheiro ou planilhas. No começo, a relação dos dois é estranha. Ele tenta ser simpático, mas soa mecânico. Annie tenta se aproximar, mas percebe a frieza. Existe um vazio ali, e ela sente isso. A mídia começa a acompanhar tudo. Fotos, entrevistas, eventos públicos. Annie vira praticamente uma peça de campanha. Mas algo começa a acontecer que nem os assessores de Stacks previram. A convivência começa a ser real, não é só encenação. Annie invade o mundo organizado e calculado dele com perguntas simples, risadas espontâneas e uma sinceridade que ele não encontra em ninguém ao redor. Tem uma sequência marcante em que Annie explora a casa e descobre coisas sobre a vida de Stacks. Ela percebe que ele é sozinho, que por trás da imagem de sucesso existe alguém que construiu muros emocionais enormes. E é aí que começa a transformação. Não é algo imediato, mas dá para ver que ele começa a baixar a guarda.
Enquanto isso, Miss Hannigan observa tudo pela televisão. A amargura dela aumenta. Ela vê Annie recebendo atenção, carinho e oportunidades que nunca teve. E isso desperta inveja, mas também uma sensação de perda de controle. Afinal, Annie sempre foi a menina que desafiava a rotina da casa. Agora ela está fora daquele alcance. Voltando à cobertura, a relação entre Annie e Stax começa a ganhar momentos genuínos. Não é mais só pose para foto. Eles conversam de verdade. Annie fala sobre os pais, sobre o bilhete, sobre a esperança de ser encontrada. E essas conversas começam a tocar Stax de um jeito inesperado. Ele, que sempre tratou tudo como negócio, começa a sentir algo que não consegue calcular. Um ponto importante dessa parte é quando Stax decide ajudar Annie a encontrar seus pais. No início, pode até parecer mais uma jogada de imagem, mas existe ali um desejo sincero de fazer algo bom. Annie acredita com todas as forças que isso vai acontecer. Ela se enche de expectativa, imagina o reencontro, cria cenários na cabeça. Só que junto com essa esperança vem o medo. E se eles não aparecerem? E se não quiserem ela? Essa vulnerabilidade deixa a Annie mais humana ainda. Não é só uma menina otimista, é uma criança tentando se proteger da possibilidade de mais uma decepção. Enquanto isso, a campanha política de Stax começa a ganhar força. A presença de Annie suaviza a imagem dele. Ele parece mais acessível, mais humano. Mas a linha entre o que é estratégia e o que é sentimento começa a ficar borrada. Tem também um crescimento claro de Annie. Ela começa a entender que nem todo adulto é totalmente confiável, mas também aprende que algumas pessoas podem mudar. Ela não perde a esperança, mas começa a amadurecer. A cidade inteira comenta, a mídia acompanha cada passo e surgem pessoas dizendo ser os verdadeiros pais dela. Para Annie, aquilo é como viver dentro de um sonho prestes a se realizar. Ela começa a imaginar como vai ser o reencontro, como será abraçar quem a deixou ali tantos anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda acredita que houve um motivo, que não foi abandono, que foi necessidade. Só que é aí que a tensão cresce. 2 adultos aparecem afirmando ser os pais dela. Eles sabem detalhes do bilhete, contam uma história convincente e tudo parece encaixar. Annie quer acreditar, ela precisa acreditar. Stax, mesmo desconfiado, tenta confiar no processo. Ele vê o brilho nos olhos dela e não quer ser o responsável por destruir aquilo. Mas existe algo estranho no ar. Enquanto isso, Miss Hannigan se envolve num plano sujo junto com esses falsos pais. A inveja dela virou algo maior. Não é mais só ressentimento, é ganância. Ela vê dinheiro, fama, oportunidade. E isso a leva a cruzar uma linha que antes parecia impossível. O filme mostra que quando a frustração toma conta por tempo demais, ela pode virar destruição. O momento mais pesado dessa parte acontece quando Annie começa a perceber que talvez algo esteja errado. Pequenos detalhes não batem, respostas vagas, falta de emoção genuína. E o pior, aquela conexão que ela sempre imaginou simplesmente não está ali. Não existe aquele reconhecimento no olhar, não existe aquele sentimento de finalmente estou em casa. Quando a verdade vem à tona de que tudo era uma armação, é devastador. Annie se sente traída de novo, não apenas pelos falsos pais, mas pelo mundo, pela esperança. É como se alguém tivesse arrancado o último pedaço de ilusão que ela guardava com tanto cuidado. E é nesse momento que Stax muda de vez. Até então ele estava dividido entre imagem pública e sentimentos reais. Agora não. Ele percebe que Annie não é uma estratégia, não é uma jogada política, não é uma oportunidade. Ela é alguém que entrou na vida dele e preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. E pela primeira vez, ele age sem pensar em votos, manchetes ou números. Ele vai atrás dela. A sequência do resgate é intensa e emocional. Não é só sobre salvar Annie fisicamente, é sobre provar que ela importa de verdade, que ela não está sozinha, que mesmo que os pais biológicos nunca apareçam, ela não é indesejada. Quando eles finalmente se reencontram, existe algo diferente ali. Não é mais aquela relação meio forçada do começo. Existe afeto verdadeiro, existe escolha. E isso é o ponto central da parte 3. Família não é só sangue, é presença, é compromisso. Stax decide adotá-la oficialmente, e dessa vez não tem câmera como prioridade, não tem estratégia, é decisão do coração.
Anne, que passou o filme inteiro esperando ser escolhida pelos pais biológicos, finalmente entende algo poderoso. Ela pode escolher também. E ela escolhe ficar. Miss Hannigan também tem um momento de confronto com as próprias escolhas. O filme não transforma ela magicamente numa pessoa perfeita, mas mostra que ela percebe o quanto se perdeu na própria amargura. Existe ali um pequeno lampejo de consciência, como se finalmente entendesse que o problema nunca foi Anne, foi a própria frustração dela. A reta final é cheia de energia, música e celebração, mas o que realmente marca é o amadurecimento da Anne. Ela continua otimista, continua acreditando no amanhã, mas agora não é uma esperança ingênua, é uma esperança construída sobre uma nova base: pertencimento. O bilhete dos pais deixa de ser a única âncora emocional dela, porque agora ela tem algo concreto, ela tem alguém que escolheu ficar. E o mais bonito é que o filme fecha o ciclo mostrando que não era só Anne que precisava de uma família. Stax também precisava. Ele tinha dinheiro, influência, poder, mas faltava conexão. E foi uma menina cheia de sonhos que ensinou isso para ele. No fim, Anne não é só sobre uma órfã tentando encontrar os pais. É sobre encontrar um lugar no mundo. Sobre perceber que às vezes a família que a gente espera não é a que aparece, mas a que decide permanecer. Logo no começo, a gente vê Anne na escola, toda animada, fazendo uma apresentação sobre figuras históricas. Ela fala com tanta convicção que chega a comover quem está assistindo. Mas aí vem o choque. Ela descobre que estava errada. Essa pequena cena já diz muito sobre ela. Anne é sonhadora, acredita no melhor, mas a realidade vive puxando o tapete. E isso vai se repetir várias vezes nessa primeira parte. Depois somos levados ao lugar onde ela vive, um lar adotivo comandado por Miss Hannigan. E aqui o clima muda completamente. Miss Hannigan é amarga, frustrada e claramente infeliz com a própria vida. Ela não tem paciência com as meninas, trata todas com grosseria e parece estar sempre à beira de explodir. O ambiente da casa é bagunçado, caótico, quase sufocante. Mas mesmo nesse cenário, Anne tenta manter a luz acesa dentro dela. O que mais chama atenção nessa primeira parte é o contraste. Enquanto as outras meninas já parecem conformadas com a situação, Anne não. Ela acredita que foi deixada ali por um motivo temporário. Ela guarda um bilhete dos pais como se fosse um tesouro. Aquilo é a prova de que ela foi amada. E essa esperança é o combustível que move todas as atitudes dela. A rotina da casa é pesada. As meninas fazem tarefas, aguentam as broncas de Miss Hannigan e vivem num ciclo que parece não ter fim. Mas Anne sempre tenta enxergar algo além daquelas paredes. Tem uma cena importante em que ela tenta fugir para procurar seus pais. Isso mostra que ela não é apenas sonhadora, ela age. Mesmo sendo pequena, ela não aceita simplesmente esperar. Paralelamente, o filme começa a apresentar outro personagem essencial, Will Stax, um empresário bilionário que está concorrendo à prefeitura de Nova York. Ele é ocupado, frio, extremamente focado na imagem pública e praticamente desconectado das emoções. Diferente de Anne, ele parece ter tudo: dinheiro, poder, status, mas falta algo ali, e o filme deixa isso bem claro desde o início. Stax vive cercado de assessores, estratégias políticas e decisões calculadas. Ele não é mau, mas é distante. A equipe dele está sempre pensando em como melhorar sua popularidade. E é justamente nesse contexto que o destino de Anne começa a se cruzar com o dele. Enquanto isso, Anne continua sua vida tentando sobreviver à dureza de Miss Hannigan. A personagem de Hannigan também ganha profundidade nessa parte. Ela não é apenas vilã caricata. O filme mostra que ela é uma ex-cantora fracassada, alguém que teve sonhos e perdeu tudo. Isso não justifica a forma como trata as meninas, mas ajuda a entender a raiz da amargura dela. Tem também momentos musicais que aliviam o peso da história. As canções não aparecem do nada, elas ajudam a mostrar o estado emocional dos personagens. Quando Anne canta sobre acreditar que o amanhã vai ser melhor, aquilo não é só música, é uma declaração de resistência. E então acontece o ponto de virada da primeira parte. Anne salva Will Stax de uma situação inesperada nas ruas de Nova York. É algo simples, mas que chama a atenção da mídia. A equipe de campanha de Stax enxerga ali uma oportunidade de ouro, melhorar a imagem dele mostrando um lado mais humano. Essa decisão muda tudo. Anne, que até então era invisível para o mundo, de repente vira o centro das atenções. Só que nesse momento da história, ainda existe uma dúvida no ar. Será que isso é genuíno ou apenas mais uma estratégia política?
Depois de salvar Will Stacks na rua, o que parecia um encontro aleatório vira estratégia. A equipe de campanha dele decide que hospedar Annie por um tempo pode melhorar sua imagem. Afinal, nada mais eficaz do que mostrar um bilionário sério e distante convivendo com uma órfã carismática. É marketing puro. Só que Annie não sabe disso. Para ela, aquilo parece uma oportunidade mágica. Quando ela entra na cobertura gigantesca de Stacks, a diferença é absurda. Elevadores de vidro, tecnologia por todo lado, empregados, quartos enormes. Annie nunca teve um espaço só dela, e agora está num lugar que parece saído de um sonho. Mas o mais interessante é que, apesar de tudo aquilo, ela não se deslumbra completamente. Ela observa, pergunta, explora, mas continua sendo ela mesma. Stacks, por outro lado, não faz ideia de como lidar com uma criança. Ele é direto, impaciente, acostumado a resolver tudo com dinheiro ou planilhas. No começo, a relação dos dois é estranha. Ele tenta ser simpático, mas soa mecânico. Annie tenta se aproximar, mas percebe a frieza. Existe um vazio ali, e ela sente isso. A mídia começa a acompanhar tudo. Fotos, entrevistas, eventos públicos. Annie vira praticamente uma peça de campanha. Mas algo começa a acontecer que nem os assessores de Stacks previram. A convivência começa a ser real, não é só encenação. Annie invade o mundo organizado e calculado dele com perguntas simples, risadas espontâneas e uma sinceridade que ele não encontra em ninguém ao redor. Tem uma sequência marcante em que Annie explora a casa e descobre coisas sobre a vida de Stacks. Ela percebe que ele é sozinho, que por trás da imagem de sucesso existe alguém que construiu muros emocionais enormes. E é aí que começa a transformação. Não é algo imediato, mas dá para ver que ele começa a baixar a guarda. Enquanto isso, Miss Hannigan observa tudo pela televisão. A amargura dela aumenta. Ela vê Annie recebendo atenção, carinho e oportunidades que nunca teve. E isso desperta inveja, mas também uma sensação de perda de controle. Afinal, Annie sempre foi a menina que desafiava a rotina da casa. Agora ela está fora daquele alcance. Voltando à cobertura, a relação entre Annie e Stacks começa a ganhar momentos genuínos. Não é mais só pose para foto. Eles conversam de verdade. Annie fala sobre os pais, sobre o bilhete, sobre a esperança de ser encontrada. E essas conversas começam a tocar Stacks de um jeito inesperado. Ele, que sempre tratou tudo como negócio, começa a sentir algo que não consegue calcular. Um ponto importante dessa parte é quando Stacks decide ajudar Annie a encontrar seus pais. No início, pode até parecer mais uma jogada de imagem, mas existe ali um desejo sincero de fazer algo bom. Annie acredita com todas as forças que isso vai acontecer. Ela se enche de expectativa, imagina o reencontro, cria cenários na cabeça. Só que junto com essa esperança vem o medo. E se eles não aparecerem? E se não quiserem ela? Essa vulnerabilidade deixa a Annie mais humana ainda. Não é só uma menina otimista, é uma criança tentando se proteger da possibilidade de mais uma decepção. Enquanto isso, a campanha política de Stacks começa a ganhar força. A presença de Annie suaviza a imagem dele. Ele parece mais acessível, mais humano. Mas a linha entre o que é estratégia e o que é sentimento começa a ficar borrada. Tem também um crescimento claro de Annie. Ela começa a entender que nem todo adulto é totalmente confiável, mas também aprende que algumas pessoas podem mudar. Ela não perde a esperança, mas começa a amadurecer. A cidade inteira comenta, a mídia acompanha cada passo e surgem pessoas dizendo ser os verdadeiros pais dela. Para Annie, aquilo é como viver dentro de um sonho prestes a se realizar. Ela começa a imaginar como vai ser o reencontro, como será abraçar quem a deixou ali tantos anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda acredita que houve um motivo, que não foi abandono, que foi necessidade. Só que é aí que a tensão cresce. 2 adultos aparecem afirmando ser os pais dela. Eles sabem detalhes do bilhete, contam uma história convincente e tudo parece encaixar. Annie quer acreditar, ela precisa acreditar. Stacks, mesmo desconfiado, tenta confiar no processo. Ele vê o brilho nos olhos dela e não quer ser o responsável por destruir aquilo. Mas existe algo estranho no ar. Enquanto isso, Miss Hannigan se envolve num plano sujo junto com esses falsos pais. A inveja dela virou algo maior. Não é mais só ressentimento, é ganância. Ela vê dinheiro, fama, oportunidade.
e isso a leva a cruzar uma linha que antes parecia impossível. O filme mostra que, quando a frustração toma conta por tempo demais, ela pode virar destruição. O momento mais pesado dessa parte acontece quando Annie começa a perceber que talvez algo esteja errado. Pequenos detalhes não batem, respostas vagas, falta de emoção genuína. E o pior, aquela conexão que ela sempre imaginou simplesmente não está ali. Não existe aquele reconhecimento no olhar, não existe aquele sentimento de finalmente estou em casa. Quando a verdade vem à tona de que tudo era uma armação, é devastador. Annie se sente traída de novo, não apenas pelos falsos pais, mas pelo mundo, pela esperança. É como se alguém tivesse arrancado o último pedaço de ilusão que ela guardava com tanto cuidado. E é nesse momento que Stax muda de vez. Até então ele estava dividido entre imagem pública e sentimentos reais. Agora não. Ele percebe que Annie não é uma estratégia, não é uma jogada política, não é uma oportunidade. Ela é alguém que entrou na vida dele e preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. E pela primeira vez, ele age sem pensar em votos, manchetes ou números. Ele vai atrás dela. A sequência do resgate é intensa e emocional. Não é só sobre salvar Annie fisicamente, é sobre provar que ela importa de verdade, que ela não está sozinha, que mesmo que os pais biológicos nunca apareçam, ela não é indesejada. Quando eles finalmente se reencontram, existe algo diferente ali. Não é mais aquela relação meio forçada do começo. Existe afeto verdadeiro. Existe escolha. E isso é o ponto central da parte 3. Família não é só sangue. É presença. É compromisso. Stax decide adotá-la oficialmente. E dessa vez não tem câmera como prioridade. Não tem estratégia. É decisão do coração. Annie, que passou o filme inteiro esperando ser escolhida pelos pais biológicos, finalmente entende algo poderoso. Ela pode escolher também. E ela escolhe ficar. Miss Hannigan também tem um momento de confronto com as próprias escolhas. O filme não transforma ela magicamente numa pessoa perfeita, mas mostra que ela percebe o quanto se perdeu na própria amargura. Existe ali um pequeno lampejo de consciência, como se finalmente entendesse que o problema nunca foi Annie, foi a própria frustração dela. A reta final é cheia de energia, música e celebração, mas o que realmente marca é o amadurecimento da Annie. Ela continua otimista, continua acreditando no amanhã, mas agora não é uma esperança ingênua, é uma esperança construída sobre uma nova base: pertencimento. O bilhete dos pais deixa de ser a única âncora emocional dela, porque agora ela tem algo concreto, ela tem alguém que escolheu ficar. E o mais bonito é que o filme fecha o ciclo mostrando que não era só Annie que precisava de uma família. Stax também precisava. Ele tinha dinheiro, influência, poder, mas faltava conexão. E foi uma menina cheia de sonhos que ensinou isso para ele. No fim, Annie não é só sobre uma órfã tentando encontrar os pais. É sobre encontrar um lugar no mundo. Sobre perceber que, às vezes, a família que a gente espera não é a que aparece, mas a que decide permanecer. Logo no começo, a gente vê Annie na escola, toda animada, fazendo uma apresentação sobre figuras históricas. Ela fala com tanta convicção que chega a comover quem está assistindo. Mas aí vem o choque. Ela descobre que estava errada. Essa pequena cena já diz muito sobre ela. Annie é sonhadora, acredita no melhor, mas a realidade vive puxando o tapete. E isso vai se repetir várias vezes nessa primeira parte. Depois somos levados ao lugar onde ela vive, um lar adotivo comandado por Miss Hannigan. E aqui o clima muda completamente. Miss Hannigan é amarga, frustrada e claramente infeliz com a própria vida. Ela não tem paciência com as meninas, trata todas com grosseria e parece estar sempre à beira de explodir. O ambiente da casa é bagunçado, caótico, quase sufocante. Mas mesmo nesse cenário, Annie tenta manter a luz acesa dentro dela. O que mais chama atenção nessa primeira parte é o contraste. Enquanto as outras meninas já parecem conformadas com a situação, Annie não. Ela acredita que foi deixada ali por um motivo temporário. Ela guarda um bilhete dos pais como se fosse um tesouro. Aquilo é a prova de que ela foi amada. E essa esperança é o combustível que move todas as atitudes dela. A rotina da casa é pesada. As meninas fazem tarefas, aguentam as broncas de Miss Hannigan e vivem num ciclo que parece não ter fim. Mas Annie sempre tenta enxergar algo além daquelas paredes. Tem uma cena importante em que ela tenta fugir para procurar seus pais. Isso mostra que ela não é apenas sonhadora, ela age. Mesmo sendo pequena, ela não aceita simplesmente esperar.
Paralelamente, o filme começa a apresentar outro personagem essencial, Will Stacks, um empresário bilionário que está concorrendo à prefeitura de Nova York. Ele é ocupado, frio, extremamente focado na imagem pública e praticamente desconectado das emoções. Diferente de Annie, ele parece ter tudo: dinheiro, poder, status, mas falta algo ali, e o filme deixa isso bem claro desde o início. Stacks vive cercado de assessores, estratégias políticas e decisões calculadas. Ele não é mau, mas é distante. A equipe dele está sempre pensando em como melhorar sua popularidade. E é justamente nesse contexto que o destino de Annie começa a se cruzar com o dele. Enquanto isso, Annie continua sua vida tentando sobreviver à dureza de Miss Hannigan. A personagem de Hannigan também ganha profundidade nessa parte. Ela não é apenas vilã caricata. O filme mostra que ela é uma ex-cantora fracassada, alguém que teve sonhos e perdeu tudo. Isso não justifica a forma como trata as meninas, mas ajuda a entender a raiz da amargura dela. Tem também momentos musicais que aliviam o peso da história. As canções não aparecem do nada, elas ajudam a mostrar o estado emocional dos personagens. Quando Annie canta sobre acreditar que o amanhã vai ser melhor, aquilo não é só música, é uma declaração de resistência. E então acontece o ponto de virada da primeira parte. Annie salva Will Stacks de uma situação inesperada nas ruas de Nova York. É algo simples, mas que chama a atenção da mídia. A equipe de campanha de Stacks enxerga ali uma oportunidade de ouro, melhorar a imagem dele mostrando um lado mais humano. Essa decisão muda tudo. Annie, que até então era invisível para o mundo, de repente vira o centro das atenções. Só que nesse momento da história, ainda existe uma dúvida no ar. Será que isso é genuíno ou apenas mais uma estratégia política? Depois de salvar Will Stacks na rua, o que parecia um encontro aleatório vira estratégia. A equipe de campanha dele decide que hospedar Annie por um tempo pode melhorar sua imagem. Afinal, nada mais eficaz do que mostrar um bilionário sério e distante convivendo com uma órfã carismática. É marketing puro. Só que Annie não sabe disso. Para ela, aquilo parece uma oportunidade mágica. Quando ela entra na cobertura gigantesca de Stacks, a diferença é absurda. Elevadores de vidro, tecnologia por todo lado, empregados, quartos enormes. Annie nunca teve um espaço só dela, e agora está num lugar que parece saído de um sonho. Mas o mais interessante é que, apesar de tudo aquilo, ela não se deslumbra completamente. Ela observa, pergunta, explora, mas continua sendo ela mesma. Stacks, por outro lado, não faz ideia de como lidar com uma criança. Ele é direto, impaciente, acostumado a resolver tudo com dinheiro ou planilhas. No começo, a relação dos dois é estranha. Ele tenta ser simpático, mas soa mecânico. Annie tenta se aproximar, mas percebe a frieza. Existe um vazio ali, e ela sente isso. A mídia começa a acompanhar tudo. Fotos, entrevistas, eventos públicos. Annie vira praticamente uma peça de campanha. Mas algo começa a acontecer que nem os assessores de Stacks previram. A convivência começa a ser real, não é só encenação. Annie invade o mundo organizado e calculado dele com perguntas simples, risadas espontâneas e uma sinceridade que ele não encontra em ninguém ao redor. Tem uma sequência marcante em que Annie explora a casa e descobre coisas sobre a vida de Stacks. Ela percebe que ele é sozinho, que por trás da imagem de sucesso existe alguém que construiu muros emocionais enormes. E é aí que começa a transformação. Não é algo imediato, mas dá para ver que ele começa a baixar a guarda. Enquanto isso, Miss Hannigan observa tudo pela televisão. A amargura dela aumenta. Ela vê Annie recebendo atenção, carinho e oportunidades que nunca teve. E isso desperta inveja, mas também uma sensação de perda de controle. Afinal, Annie sempre foi a menina que desafiava a rotina da casa. Agora ela está fora daquele alcance. Voltando à cobertura, a relação entre Annie e Stacks começa a ganhar momentos genuínos. Não é mais só pose para foto. Eles conversam de verdade. Annie fala sobre os pais, sobre o bilhete, sobre a esperança de ser encontrada. E essas conversas começam a tocar Stacks de um jeito inesperado. Ele, que sempre tratou tudo como negócio, começa a sentir algo que não consegue calcular. Um ponto importante dessa parte é quando Stacks decide ajudar Annie a encontrar seus pais. No início, pode até parecer mais uma jogada de imagem, mas existe ali um desejo sincero de fazer algo bom. Annie acredita com todas as forças que isso vai acontecer.
Ela se enche de expectativa, imagina o reencontro, cria cenários na cabeça. Só que junto com essa esperança vem o medo. E se eles não aparecerem? E se não quiserem ela? Essa vulnerabilidade deixa a Annie mais humana ainda. Não é só uma menina otimista, é uma criança tentando se proteger da possibilidade de mais uma decepção. Enquanto isso, a campanha política de Stax começa a ganhar força. A presença de Annie suaviza a imagem dele. Ele parece mais acessível, mais humano. Mas a linha entre o que é estratégia e o que é sentimento começa a ficar borrada. Tem também um crescimento claro de Annie. Ela começa a entender que nem todo adulto é totalmente confiável, mas também aprende que algumas pessoas podem mudar. Ela não perde a esperança, mas começa a amadurecer. A cidade inteira comenta, a mídia acompanha cada passo e surgem pessoas dizendo ser os verdadeiros pais dela. Para Annie, aquilo é como viver dentro de um sonho prestes a se realizar. Ela começa a imaginar como vai ser o reencontro, como será abraçar quem a deixou ali tantos anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda acredita que houve um motivo, que não foi abandono, que foi necessidade. Só que é aí que a tensão cresce. 2 adultos aparecem afirmando ser os pais dela. Eles sabem detalhes do bilhete, contam uma história convincente e tudo parece encaixar. Annie quer acreditar, ela precisa acreditar. Stax, mesmo desconfiado, tenta confiar no processo. Ele vê o brilho nos olhos dela e não quer ser o responsável por destruir aquilo. Mas existe algo estranho no ar. Enquanto isso, Miss Hannigan se envolve num plano sujo junto com esses falsos pais. A inveja dela virou algo maior. Não é mais só ressentimento, é ganância. Ela vê dinheiro, fama, oportunidade. E isso a leva a cruzar uma linha que antes parecia impossível. O filme mostra que quando a frustração toma conta por tempo demais, ela pode virar destruição. O momento mais pesado dessa parte acontece quando Annie começa a perceber que talvez algo esteja errado. Pequenos detalhes não batem, respostas vagas, falta de emoção genuína. E o pior, aquela conexão que ela sempre imaginou simplesmente não está ali. Não existe aquele reconhecimento no olhar, não existe aquele sentimento de finalmente estou em casa. Quando a verdade vem à tona de que tudo era uma armação, é devastador. Annie se sente traída de novo, não apenas pelos falsos pais, mas pelo mundo, pela esperança. É como se alguém tivesse arrancado o último pedaço de ilusão que ela guardava com tanto cuidado. E é nesse momento que Stax muda de vez. Até então ele estava dividido entre imagem pública e sentimentos reais. Agora não. Ele percebe que Annie não é uma estratégia, não é uma jogada política, não é uma oportunidade. Ela é alguém que entrou na vida dele e preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. E pela primeira vez, ele age sem pensar em votos, manchetes ou números. Ele vai atrás dela. A sequência do resgate é intensa e emocional. Não é só sobre salvar Annie fisicamente, é sobre provar que ela importa de verdade, que ela não está sozinha, que mesmo que os pais biológicos nunca apareçam, ela não é indesejada. Quando eles finalmente se reencontram, existe algo diferente ali. Não é mais aquela relação meio forçada do começo. Existe afeto verdadeiro, existe escolha. E isso é o ponto central da parte 3. Família não é só sangue, é presença, é compromisso. Stax decide adotá-la oficialmente, e dessa vez não tem câmera como prioridade, não tem estratégia, é decisão do coração. Annie, que passou o filme inteiro esperando ser escolhida pelos pais biológicos, finalmente entende algo poderoso. Ela pode escolher também, e ela escolhe ficar. Miss Hannigan também tem um momento de confronto com as próprias escolhas. O filme não transforma ela magicamente numa pessoa perfeita, mas mostra que ela percebe o quanto se perdeu na própria amargura. Existe ali um pequeno lampejo de consciência, como se finalmente entendesse que o problema nunca foi Annie, foi a própria frustração dela. A reta final é cheia de energia, música e celebração, mas o que realmente marca é o amadurecimento da Annie. Ela continua otimista, continua acreditando no amanhã, mas agora não é uma esperança ingênua, é uma esperança construída sobre uma nova base, pertencimento. O bilhete dos pais deixa de ser a única âncora emocional dela, porque agora ela tem algo concreto, ela tem alguém que escolheu ficar. E o mais bonito é que o filme fecha o ciclo mostrando que não era só Annie que precisava de uma família. Stax também precisava. Ele tinha dinheiro, influência, poder,
mas faltava conexão. E foi uma menina cheia de sonhos que ensinou isso para ele. No fim, Annie não é só sobre uma órfã tentando encontrar os pais. É sobre encontrar um lugar no mundo. Sobre perceber que, às vezes, a família que a gente espera não é a que aparece, mas a que decide permanecer. Logo no começo, a gente vê Annie na escola, toda animada, fazendo uma apresentação sobre figuras históricas. Ela fala com tanta convicção que chega a comover quem está assistindo. Mas aí vem o choque. Ela descobre que estava errada. Essa pequena cena já diz muito sobre ela. Annie é sonhadora, acredita no melhor, mas a realidade vive puxando o tapete. E isso vai se repetir várias vezes nessa primeira parte. Depois somos levados ao lugar onde ela vive, um lar adotivo comandado por Miss Hannigan. E aqui o clima muda completamente. Miss Hannigan é amarga, frustrada e claramente infeliz com a própria vida. Ela não tem paciência com as meninas, trata todas com grosseria e parece estar sempre à beira de explodir. O ambiente da casa é bagunçado, caótico, quase sufocante. Mas mesmo nesse cenário, Annie tenta manter a luz acesa dentro dela. O que mais chama atenção nessa primeira parte é o contraste. Enquanto as outras meninas já parecem conformadas com a situação, Annie não. Ela acredita que foi deixada ali por um motivo temporário. Ela guarda um bilhete dos pais como se fosse um tesouro. Aquilo é a prova de que ela foi amada. E essa esperança é o combustível que move todas as atitudes dela. A rotina da casa é pesada. As meninas fazem tarefas, aguentam as broncas de Miss Hannigan e vivem num ciclo que parece não ter fim. Mas Annie sempre tenta enxergar algo além daquelas paredes. Tem uma cena importante em que ela tenta fugir para procurar seus pais. Isso mostra que ela não é apenas sonhadora, ela age. Mesmo sendo pequena, ela não aceita simplesmente esperar. Paralelamente, o filme começa a apresentar outro personagem essencial, Will Stacks, um empresário bilionário que está concorrendo à prefeitura de Nova York. Ele é ocupado, frio, extremamente focado na imagem pública e praticamente desconectado das emoções. Diferente de Annie, ele parece ter tudo, dinheiro, poder, status, mas falta algo ali, e o filme deixa isso bem claro desde o início. Stacks vive cercado de assessores, estratégias políticas e decisões calculadas. Ele não é mau, mas é distante. A equipe dele está sempre pensando em como melhorar sua popularidade. E é justamente nesse contexto que o destino de Annie começa a se cruzar com o dele. Enquanto isso, Annie continua sua vida tentando sobreviver à dureza de Miss Hannigan. A personagem de Hannigan também ganha profundidade nessa parte. Ela não é apenas vilã caricata. O filme mostra que ela é uma ex-cantora fracassada, alguém que teve sonhos e perdeu tudo. Isso não justifica a forma como trata as meninas, mas ajuda a entender a raiz da amargura dela. Tem também momentos musicais que aliviam o peso da história. As canções não aparecem do nada, elas ajudam a mostrar o estado emocional dos personagens. Quando Annie canta sobre acreditar que o amanhã vai ser melhor, aquilo não é só música, é uma declaração de resistência. E então acontece o ponto de virada da primeira parte. Annie salva Will Stacks de uma situação inesperada nas ruas de Nova York. É algo simples, mas que chama a atenção da mídia. A equipe de campanha de Stacks enxerga ali uma oportunidade de ouro, melhorar a imagem dele mostrando um lado mais humano. Essa decisão muda tudo. Annie, que até então era invisível para o mundo, de repente vira o centro das atenções. Só que nesse momento da história, ainda existe uma dúvida no ar. Será que isso é genuíno ou apenas mais uma estratégia política? Depois de salvar Will Stacks na rua, o que parecia um encontro aleatório vira estratégia. A equipe de campanha dele decide que hospedar Annie por um tempo pode melhorar sua imagem. Afinal, nada mais eficaz do que mostrar um bilionário sério e distante convivendo com uma órfã carismática. É marketing puro. Só que Annie não sabe disso. Para ela, aquilo parece uma oportunidade mágica. Quando ela entra na cobertura gigantesca de Stacks, a diferença é absurda. Elevadores de vidro, tecnologia por todo lado, empregados, quartos enormes. Annie nunca teve um espaço só dela, e agora está num lugar que parece saído de um sonho. Mas o mais interessante é que, apesar de tudo aquilo, ela não se deslumbra completamente. Ela observa, pergunta, explora, mas continua sendo ela mesma. Stacks, por outro lado, não faz ideia de como lidar com uma criança. Ele é direto, impaciente, acostumado a resolver tudo com dinheiro ou planilhas. No começo, a relação dos dois é estranha.
Ele tenta ser simpático, mas soa mecânico. Annie tenta se aproximar, mas percebe a frieza. Existe um vazio ali, e ela sente isso. A mídia começa a acompanhar tudo. Fotos, entrevistas, eventos públicos. Annie vira praticamente uma peça de campanha. Mas algo começa a acontecer que nem os assessores de Stax previram. A convivência começa a ser real, não é só encenação. Annie invade o mundo organizado e calculado dele com perguntas simples, risadas espontâneas e uma sinceridade que ele não encontra em ninguém ao redor. Tem uma sequência marcante em que Annie explora a casa e descobre coisas sobre a vida de Stax. Ela percebe que ele é sozinho, que por trás da imagem de sucesso existe alguém que construiu muros emocionais enormes. E é aí que começa a transformação. Não é algo imediato, mas dá para ver que ele começa a baixar a guarda. Enquanto isso, Miss Hannigan observa tudo pela televisão. A amargura dela aumenta. Ela vê Annie recebendo atenção, carinho e oportunidades que nunca teve. E isso desperta inveja, mas também uma sensação de perda de controle. Afinal, Annie sempre foi a menina que desafiava a rotina da casa. Agora ela está fora daquele alcance. Voltando à cobertura, a relação entre Annie e Stax começa a ganhar momentos genuínos. Não é mais só pose para foto. Eles conversam de verdade. Annie fala sobre os pais, sobre o bilhete, sobre a esperança de ser encontrada. E essas conversas começam a tocar Stax de um jeito inesperado. Ele, que sempre tratou tudo como negócio, começa a sentir algo que não consegue calcular. Um ponto importante dessa parte é quando Stax decide ajudar Annie a encontrar seus pais. No início, pode até parecer mais uma jogada de imagem, mas existe ali um desejo sincero de fazer algo bom. Annie acredita com todas as forças que isso vai acontecer. Ela se enche de expectativa, imagina o reencontro, cria cenários na cabeça. Só que junto com essa esperança vem o medo. E se eles não aparecerem? E se não quiserem ela? Essa vulnerabilidade deixa a Annie mais humana ainda. Não é só uma menina otimista, é uma criança tentando se proteger da possibilidade de mais uma decepção. Enquanto isso, a campanha política de Stax começa a ganhar força. A presença de Annie suaviza a imagem dele. Ele parece mais acessível, mais humano. Mas a linha entre o que é estratégia e o que é sentimento começa a ficar borrada. Tem também um crescimento claro de Annie. Ela começa a entender que nem todo adulto é totalmente confiável, mas também aprende que algumas pessoas podem mudar. Ela não perde a esperança, mas começa a amadurecer. A cidade inteira comenta, a mídia acompanha cada passo e surgem pessoas dizendo ser os verdadeiros pais dela. Para Annie, aquilo é como viver dentro de um sonho prestes a se realizar. Ela começa a imaginar como vai ser o reencontro, como será abraçar quem a deixou ali tantos anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda acredita que houve um motivo, que não foi abandono, que foi necessidade. Só que é aí que a tensão cresce. 2 adultos aparecem afirmando ser os pais dela. Eles sabem detalhes do bilhete, contam uma história convincente e tudo parece encaixar. Annie quer acreditar, ela precisa acreditar. Stax, mesmo desconfiado, tenta confiar no processo. Ele vê o brilho nos olhos dela e não quer ser o responsável por destruir aquilo. Mas existe algo estranho no ar. Enquanto isso, Miss Hannigan se envolve num plano sujo junto com esses falsos pais. A inveja dela virou algo maior. Não é mais só ressentimento, é ganância. Ela vê dinheiro, fama, oportunidade. E isso a leva a cruzar uma linha que antes parecia impossível. O filme mostra que, quando a frustração toma conta por tempo demais, ela pode virar destruição. O momento mais pesado dessa parte acontece quando Annie começa a perceber que talvez algo esteja errado. Pequenos detalhes não batem, respostas vagas, falta de emoção genuína. E o pior, aquela conexão que ela sempre imaginou simplesmente não está ali. Não existe aquele reconhecimento no olhar, não existe aquele sentimento de finalmente estou em casa. Quando a verdade vem à tona de que tudo era uma armação, é devastador. Annie se sente traída de novo, não apenas pelos falsos pais, mas pelo mundo, pela esperança. É como se alguém tivesse arrancado o último pedaço de ilusão que ela guardava com tanto cuidado. E é nesse momento que Stax muda de vez. Até então ele estava dividido entre imagem pública e sentimentos reais. Agora não. Ele percebe que Annie não é uma estratégia, não é uma jogada política, não é uma oportunidade.
Ela é alguém que entrou na vida dele e preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. E pela primeira vez, ele age sem pensar em votos, manchetes ou números. Ele vai atrás dela. A sequência do resgate é intensa e emocional. Não é só sobre salvar Annie fisicamente, é sobre provar que ela importa de verdade, que ela não está sozinha, que mesmo que os pais biológicos nunca apareçam, ela não é indesejada. Quando eles finalmente se reencontram, existe algo diferente ali. Não é mais aquela relação meio forçada do começo. Existe afeto verdadeiro, existe escolha. E isso é o ponto central da parte 3. Família não é só sangue, é presença, é compromisso. Stax decide adotá-la oficialmente, e dessa vez não tem câmera como prioridade, não tem estratégia, é decisão do coração. Annie, que passou o filme inteiro esperando ser escolhida pelos pais biológicos, finalmente entende algo poderoso. Ela pode escolher também, e ela escolhe ficar. Miss Hannigan também tem um momento de confronto com as próprias escolhas. O filme não transforma ela magicamente numa pessoa perfeita, mas mostra que ela percebe o quanto se perdeu na própria amargura. Existe ali um pequeno lampejo de consciência, como se finalmente entendesse que o problema nunca foi Annie, foi a própria frustração dela. A reta final é cheia de energia, música e celebração, mas o que realmente marca é o amadurecimento da Annie. Ela continua otimista, continua acreditando no amanhã, mas agora não é uma esperança ingênua, é uma esperança construída sobre uma nova base: pertencimento. O bilhete dos pais deixa de ser a única âncora emocional dela, porque agora ela tem algo concreto, ela tem alguém que escolheu ficar. E o mais bonito é que o filme fecha o ciclo mostrando que não era só Annie que precisava de uma família. Stax também precisava. Ele tinha dinheiro, influência, poder, mas faltava conexão. E foi uma menina cheia de sonhos que ensinou isso para ele. No fim, Annie não é só sobre uma órfã tentando encontrar os pais. É sobre encontrar um lugar no mundo. Sobre perceber que às vezes a família que a gente espera não é a que aparece, mas a que decide permanecer. Logo no começo, a gente vê Annie na escola, toda animada, fazendo uma apresentação sobre figuras históricas. Ela fala com tanta convicção que chega a comover quem está assistindo. Mas aí vem o choque. Ela descobre que estava errada. Essa pequena cena já diz muito sobre ela. Annie é sonhadora, acredita no melhor, mas a realidade vive puxando o tapete. E isso vai se repetir várias vezes nessa primeira parte. Depois somos levados ao lugar onde ela vive, um lar adotivo comandado por Miss Hannigan. E aqui o clima muda completamente. Miss Hannigan é amarga, frustrada e claramente infeliz com a própria vida. Ela não tem paciência com as meninas, trata todas com grosseria e parece estar sempre à beira de explodir. O ambiente da casa é bagunçado, caótico, quase sufocante. Mas mesmo nesse cenário, Annie tenta manter a luz acesa dentro dela. O que mais chama atenção nessa primeira parte é o contraste. Enquanto as outras meninas já parecem conformadas com a situação, Annie não. Ela acredita que foi deixada ali por um motivo temporário. Ela guarda um bilhete dos pais como se fosse um tesouro. Aquilo é a prova de que ela foi amada. E essa esperança é o combustível que move todas as atitudes dela. A rotina da casa é pesada. As meninas fazem tarefas, aguentam as broncas de Miss Hannigan e vivem num ciclo que parece não ter fim. Mas Annie sempre tenta enxergar algo além daquelas paredes. Tem uma cena importante em que ela tenta fugir para procurar seus pais. Isso mostra que ela não é apenas sonhadora, ela age. Mesmo sendo pequena, ela não aceita simplesmente esperar. Paralelamente, o filme começa a apresentar outro personagem essencial, Will Stax, um empresário bilionário que está concorrendo à prefeitura de Nova York. Ele é ocupado, frio, extremamente focado na imagem pública e praticamente desconectado das emoções. Diferente de Annie, ele parece ter tudo: dinheiro, poder, status, mas falta algo ali, e o filme deixa isso bem claro desde o início. Stax vive cercado de assessores, estratégias políticas e decisões calculadas. Ele não é mau, mas é distante. A equipe dele está sempre pensando em como melhorar sua popularidade. E é justamente nesse contexto que o destino de Annie começa a se cruzar com o dele. Enquanto isso, Annie continua sua vida tentando sobreviver à dureza de Miss Hannigan. A personagem de Hannigan também ganha profundidade nessa parte. Ela não é apenas vilã caricata. O filme mostra que ela é uma ex-cantora fracassada, alguém que teve sonhos e perdeu tudo.
Isso não justifica a forma como trata as meninas, mas ajuda a entender a raiz da amargura dela. Tem também momentos musicais que aliviam o peso da história. As canções não aparecem do nada, elas ajudam a mostrar o estado emocional dos personagens. Quando Annie canta sobre acreditar que o amanhã vai ser melhor, aquilo não é só música, é uma declaração de resistência. E então acontece o ponto de virada da primeira parte. Annie salva Will Stax de uma situação inesperada nas ruas de Nova York. É algo simples, mas que chama a atenção da mídia. A equipe de campanha de Stax enxerga ali uma oportunidade de ouro, melhorar a imagem dele mostrando um lado mais humano. Essa decisão muda tudo. Annie, que até então era invisível para o mundo, de repente vira o centro das atenções. Só que nesse momento da história, ainda existe uma dúvida no ar. Será que isso é genuíno ou apenas mais uma estratégia política? Depois de salvar Will Stax na rua, o que parecia um encontro aleatório vira estratégia. A equipe de campanha dele decide que hospedar Annie por um tempo pode melhorar sua imagem. Afinal, nada mais eficaz do que mostrar um bilionário sério e distante convivendo com uma órfã carismática. É marketing puro. Só que Annie não sabe disso. Para ela, aquilo parece uma oportunidade mágica. Quando ela entra na cobertura gigantesca de Stax, a diferença é absurda. Elevadores de vidro, tecnologia por todo lado, empregados, quartos enormes. Annie nunca teve um espaço só dela, e agora está num lugar que parece saído de um sonho. Mas o mais interessante é que, apesar de tudo aquilo, ela não se deslumbra completamente. Ela observa, pergunta, explora, mas continua sendo ela mesma. Stax, por outro lado, não faz ideia de como lidar com uma criança. Ele é direto, impaciente, acostumado a resolver tudo com dinheiro ou planilhas. No começo, a relação dos dois é estranha. Ele tenta ser simpático, mas soa mecânico. Annie tenta se aproximar, mas percebe a frieza. Existe um vazio ali, e ela sente isso. A mídia começa a acompanhar tudo. Fotos, entrevistas, eventos públicos. Annie vira praticamente uma peça de campanha. Mas algo começa a acontecer que nem os assessores de Stax previram. A convivência começa a ser real, não é só encenação. Annie invade o mundo organizado e calculado dele com perguntas simples, risadas espontâneas e uma sinceridade que ele não encontra em ninguém ao redor. Tem uma sequência marcante em que Annie explora a casa e descobre coisas sobre a vida de Stax. Ela percebe que ele é sozinho, que por trás da imagem de sucesso existe alguém que construiu muros emocionais enormes. E é aí que começa a transformação. Não é algo imediato, mas dá para ver que ele começa a baixar a guarda. Enquanto isso, Miss Hannigan observa tudo pela televisão. A amargura dela aumenta. Ela vê Annie recebendo atenção, carinho e oportunidades que nunca teve. E isso desperta inveja, mas também uma sensação de perda de controle. Afinal, Annie sempre foi a menina que desafiava a rotina da casa. Agora ela está fora daquele alcance. Voltando à cobertura, a relação entre Annie e Stax começa a ganhar momentos genuínos. Não é mais só pose para foto. Eles conversam de verdade. Annie fala sobre os pais, sobre o bilhete, sobre a esperança de ser encontrada. E essas conversas começam a tocar Stax de um jeito inesperado. Ele, que sempre tratou tudo como negócio, começa a sentir algo que não consegue calcular. Um ponto importante dessa parte é quando Stax decide ajudar Annie a encontrar seus pais. No início, pode até parecer mais uma jogada de imagem, mas existe ali um desejo sincero de fazer algo bom. Annie acredita com todas as forças que isso vai acontecer. Ela se enche de expectativa, imagina o reencontro, cria cenários na cabeça. Só que junto com essa esperança vem o medo. E se eles não aparecerem? E se não quiserem ela? Essa vulnerabilidade deixa a Annie mais humana ainda. Não é só uma menina otimista, é uma criança tentando se proteger da possibilidade de mais uma decepção. Enquanto isso, a campanha política de Stax começa a ganhar força. A presença de Annie suaviza a imagem dele. Ele parece mais acessível, mais humano. Mas a linha entre o que é estratégia e o que é sentimento começa a ficar borrada. Tem também um crescimento claro de Annie. Ela começa a entender que nem todo adulto é totalmente confiável, mas também aprende que algumas pessoas podem mudar. Ela não perde a esperança, mas começa a amadurecer. A cidade inteira comenta, a mídia acompanha cada passo, e surgem pessoas dizendo ser os verdadeiros pais dela.
Para Annie, aquilo é como viver dentro de um sonho prestes a se realizar. Ela começa a imaginar como vai ser o reencontro, como será abraçar quem a deixou ali tantos anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda acredita que houve um motivo, que não foi abandono, que foi necessidade. Só que é aí que a tensão cresce. 2 adultos aparecem afirmando ser os pais dela. Eles sabem detalhes do bilhete, contam uma história convincente e tudo parece encaixar. Annie quer acreditar, ela precisa acreditar. Stax, mesmo desconfiado, tenta confiar no processo. Ele vê o brilho nos olhos dela e não quer ser o responsável por destruir aquilo. Mas existe algo estranho no ar. Enquanto isso, Miss Hannigan se envolve num plano sujo junto com esses falsos pais. A inveja dela virou algo maior. Não é mais só ressentimento, é ganância. Ela vê dinheiro, fama, oportunidade. E isso a leva a cruzar uma linha que antes parecia impossível. O filme mostra que, quando a frustração toma conta por tempo demais, ela pode virar destruição. O momento mais pesado dessa parte acontece quando Annie começa a perceber que talvez algo esteja errado. Pequenos detalhes não batem, respostas vagas, falta de emoção genuína. E o pior, aquela conexão que ela sempre imaginou simplesmente não está ali. Não existe aquele reconhecimento no olhar, não existe aquele sentimento de finalmente estou em casa. Quando a verdade vem à tona de que tudo era uma armação, é devastador. Annie se sente traída de novo, não apenas pelos falsos pais, mas pelo mundo, pela esperança. É como se alguém tivesse arrancado o último pedaço de ilusão que ela guardava com tanto cuidado. E é nesse momento que Stax muda de vez. Até então ele estava dividido entre imagem pública e sentimentos reais. Agora não. Ele percebe que Annie não é uma estratégia, não é uma jogada política, não é uma oportunidade. Ela é alguém que entrou na vida dele e preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. E pela primeira vez, ele age sem pensar em votos, manchetes ou números. Ele vai atrás dela. A sequência do resgate é intensa e emocional. Não é só sobre salvar Annie fisicamente, é sobre provar que ela importa de verdade, que ela não está sozinha, que mesmo que os pais biológicos nunca apareçam, ela não é indesejada. Quando eles finalmente se reencontram, existe algo diferente ali. Não é mais aquela relação meio forçada do começo. Existe afeto verdadeiro, existe escolha. E isso é o ponto central da parte 3. Família não é só sangue, é presença, é compromisso. Stax decide adotá-la oficialmente, e dessa vez não tem câmera como prioridade, não tem estratégia, é decisão do coração. Annie, que passou o filme inteiro esperando ser escolhida pelos pais biológicos, finalmente entende algo poderoso. Ela pode escolher também, e ela escolhe ficar. Miss Hannigan também tem um momento de confronto com as próprias escolhas. O filme não transforma ela magicamente numa pessoa perfeita, mas mostra que ela percebe o quanto se perdeu na própria amargura. Existe ali um pequeno lampejo de consciência, como se finalmente entendesse que o problema nunca foi Annie, foi a própria frustração dela. A reta final é cheia de energia, música e celebração, mas o que realmente marca é o amadurecimento da Annie. Ela continua otimista, continua acreditando no amanhã, mas agora não é uma esperança ingênua, é uma esperança construída sobre uma nova base, pertencimento. O bilhete dos pais deixa de ser a única âncora emocional dela, porque agora ela tem algo concreto, ela tem alguém que escolheu ficar. E o mais bonito é que o filme fecha o ciclo mostrando que não era só Annie que precisava de uma família, Stax também precisava. Ele tinha dinheiro, influência, poder, mas faltava conexão. E foi uma menina cheia de sonhos que ensinou isso para ele. No fim, Annie não é só sobre uma órfã tentando encontrar os pais. É sobre encontrar um lugar no mundo. Sobre perceber que às vezes a família que a gente espera não é a que aparece, mas a que decide permanecer. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.